fato que é interessante, que quando eu estava em Maringá, e Maringá, terça e quinta, quando eu estava em Maringá e Apucarana. Então, terça e quinta, eu saía de Maringá, ia para São João do Ivaí, ia para o Ivaiporã, passava em Faxinal, tal, parava em Apucarana, almoçava, via as coisas de Apucarana, vinha lá por trás, Arapongas, descia e voltava para Maringá. Às vezes ia por Jandaia, dependendo da ocasião. E com carro do Estado, cheio de processo. E eu fui abordado pela polícia rodoviária em Vatuva. Aí eu estava passando, já estava uns 100 e poucos por hora, me pararam. Aí eu falei para o cara, olha, procurador, estou correndo, tenho que deixar esse carro às 6 horas lá em Maringá para recolher o carro, porque o carro é da Receita, tal, tudo isso, e eu estava em cima do laço. Ele disse, não, o senhor passa todo dia, quase todo dia você passa aqui em alta velocidade e tal, eu vou lhe multar. Então tá bom. Pegou, multou, e eu estava a pé da vida. Aí quando ele pegou a multa, eu assinei a multa, peguei aqui, tá aí, pela janela, joguei. Quando eu joguei, ele me deu voz de prisão. Fui preso, em flagrante. Ele pegou dois carinhas que estavam sendo multados do outro lado, liberou as multas do outro cara, tá? E fomos para a delegacia de Ivatuva. Chegamos lá, o delegado, eram 6 horas, era um delegado calça curta, né? O carinha estava na delegacia, chamaram o delegado. Resumo, até 7 horas eu fiquei lá e fui liberado, porque Curitiba pediu para que fosse liberado. Ligamos para Curitiba, tá? Mas é o pitoresco da situação. E é aquela história que eu contei para eles, mas já está aquelas audiências, que eles faziam audiência de manhã em Mandaguaçu, uma em Apucarana depois do almoço e uma em Ivaiporã às 4. Era mais ou menos assim. O começo era pior do que abrir estrada em fazenda. Era bem difícil, era bem complicado. Dentro da Procuradoria, quem são as pessoas que marcaram a sua passagem, assim, que o senhor acha que contribuíram de forma positivamente? Eu gosto, assim, particularmente, eu gosto muito do Rogério de Stefano, que é meu amigo desde a época da faculdade. Eu acho ele um cara, ele me incentivou, inclusive, quando eu passei na primeira fase da prova, que eu tinha uma idade já um pouco avançada, e eu não era recém-formado, eu não estava preparado para fazer concurso. Mas na primeira prova eu passei, tirei 5,01, uma coisa assim, bem raspando e tal. E na segunda etapa o Rogério disse, pô, faz favor, né? Dá uma estudada aí para ver se dá uma melhorada. E valeu a pena, deu para melhorar a média. Eu gosto do Rogério, eu acho a Maria Marta uma pessoa também que marcou bastante, porque a Maria Marta eu trabalhei com ela há bastante tempo. No meu setor, a Cláudia Haus, que trabalhou comigo na pré, no início da pré, nós trabalhamos uns 4, 5 anos assim, camelando bastante. A Cláudia é uma pessoa que eu admiro muito na Procuradoria. O pessoal hoje, da Fiscal, quase todos da Fiscal, apesar de eu não trabalhar lá, eu gosto de todo aquele pessoal da Fiscal, porque a gente estava em andares diferentes, eu diariamente frequentava, né? A Silmara também é do meu concurso. E, assim, eu vou esquecer o nome de um monte de gente, mas são os que mais marcaram, assim, às vezes. Tem posições bem firmes e não tem muito medo de expressar opiniões. Durante os governos que se passaram, o senhor chegou a ter problemas por isso? Cheguei. Tive na época do Jaime Lerner, que eu era chefe do setor lá da pré. Havia uma negociação para a emissão de títulos públicos com base no estoque de precatórios. E, na época, chamado pelo Procurador-Geral, acho que foi antes de entrar o Caos, era o Schumann, a gente conversou com esse pessoal que veio de São Paulo, e a coisa começou a evoluir. Chegou uma hora que estourou em Brasília o problema dos precatórios. Daí que a ficha caiu nossa, que disse, puxa vida, o cara aqui está querendo fazer uma trutagem em cima da gente. Tanto é que eu fui até Brasília, na CPI dos precatórios, e me manifestei lá. Quando estou voltando, o meu cargo ficou em risco, estava querendo me mandar embora, aí se apaziguou e tal, mas eu não, na realidade, tudo que era contra o Estado e contra vamos dizer, a Procuradoria, eu sempre manifestei contrariamente, né? Não importa se é governo A ou governo B. Mas nunca chegou a perder um cargo? Não. Nunca.
De certa forma, a Procuradoria dá um certo respaldo também, né, por ser um órgão... Mas olha, tem alguns... eu estou em Maringá, porque na nossa época, além de fazer tudo que a gente fazia toda a parte de inventário também, né? A gente fazia avaliação, cálculo de imposto, era tudo feito pela Procuradoria. E um certo senador chegou lá com o processo de separação e queria que eu acertasse os valores. Eu peguei, fiz da minha forma, mandei para frente, indo para Curitiba, o procurador-geral na época me chamou e disse, você não viu o senador aqui? Era o Wagner Brúcio Pacheco. Senhor procurador-geral, pega a folha lá, minha, rasga a folha e faça outra. Pô, qual é o problema seu? Você quer que eu faça seu nome? Não. Quer fazer, faça. Nunca mais soube o que aconteceu. Mas eu vou fazer o quê? Não vou assinar pelo... eles fazerem eu assinar. Isso não. Isso eu nunca fiz. Exatamente. Outra situação interessante, que acho que foi onde houve uma união dos procuradores, efetivamente, foi em 94. Em 89, para se alcançar uma equiparação salarial, a Constituição tirou algumas regalias dos procuradores. A possibilidade de advogar e os honorários que foram cassados com a Constituição de 89. Em 94, quando veio o novo Estatuto da OAB, houve uma união, uma assembleia dos procuradores, e os procuradores resolveram bancar o recebimento de honorários. Acho que foi um primeiro movimento que deu uma união efetiva ao grupo da Procuradoria.